agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso culto dessa tarde em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, já curte o culto, compartilha com mais alguém, seja muito bem-vindo. Nós fazemos todo domingo o nosso culto à tarde, nesse horário, e você é muito especial. Os nossos irmãos já estão sempre conectados, Deus abençoe. Vamos juntos adorar o Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra do Senhor e depois nós vamos estar orando, vamos estar louvando ao Senhor, amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 37, e nós vamos ler o versículo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Salmo 37, do 3 ao 6, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Aleluia, confia no Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, ó Deus, por esse culto, por essa tarde, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Glorificamos ao Senhor, Pai, que nessa tarde o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, que coisas grandes, maravilhosas o Senhor possa fazer no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, aceita a nossa adoração, nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Se você tem aí como fazer aí na sua casa, aí, aonde você estiver, vamos juntos, vamos adorar ao Senhor nesse momento, amém? Glória a Deus. Cântico bastante conhecido. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos juntos mais uma vez? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, declare. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele é exaltado, sempre exaltado nos céus. Aleluia, que você possa glorificar o nome do Senhor nessa tarde. Declarar esse louvor ao Senhor nessa tarde. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus, tu és exaltado, para sempre exaltado nos céus e na terra. Sempre exaltado, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Amém. Deus tem algo para falar aos nossos corações nessa tarde. E eu quero convidar você a se concentrar agora naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Nós vamos orar mais uma vez e nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos as nossas vidas agora, Espírito Santo, nas tuas mãos. Dirige, Pai, tudo que vamos falar. Dirige, Pai, tudo que vamos, Senhor, apresentar aqui. Que não seja nada de nós mesmos, mas seja do teu Espírito Santo. Pai, fala aos corações, meu Deus, nessa tarde, de uma forma extraordinária, Pai. Pai, nós glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria falar algo nessa tarde sobre um processo de Deus na nossa vida e que, infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas falhando nesse processo e, às vezes, as pessoas falham nisso porque falta um certo conhecimento das coisas de Deus. Falta um certo conhecimento das coisas de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso, sabe? Principalmente nessa área que eu vou falar hoje. Existem muitas superstições, vamos dizer assim, evangélicas, né? Quem diz que crente não tem superstição. Tem algumas coisas que não têm fundamento na Bíblia, mas nós vamos falar agora da Bíblia e que eu creio que pode ajudar muito a você ou alguém que você conheça. Amém? Nós vamos falar hoje sobre libertação, mas não apenas libertação, sobre manter a libertação. Porque nós que recebemos a Jesus, muitos de nós recebemos libertação em muitas áreas, libertação na nossa vida, mas por algumas circunstâncias nós permitimos que essas coisas voltem na nossa vida. Então eu quero falar com você sobre a palavra para prevenir que essas coisas não voltem mais na sua vida. O velho homem fique morto e enterrado para sempre. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler aqui, Gálatas 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse texto aqui, ele foi escrito para a igreja dos Gálatas, e a igreja dos Gálatas estava... Eu já fiz um estudo de Gálatas, né? Os irmãos sabem. A igreja dos Gálatas estava passando por uma situação muito complicada. O que aconteceu? Eles receberam a palavra de salvação, da graça de Deus, eles receberam a graça de Deus, tudo estava muito bem, mas, de repente, algumas pessoas que na Bíblia são identificadas como judaizantes, ou seja, eles eram, eu não sei se eu posso dizer convertidos, mas eles eram pessoas
que estavam no meio da igreja, né? Eles eram judeus, mas eram pessoas que queriam defender a seguinte tese, de que não bastava somente crer em Cristo para ser salvo, você tinha que também observar a lei de Moisés, senão não ia adiantar nada. Você tinha que se circuncidar, senão não ia adiantar nada. E Paulo é um defensor, dizendo que você é salvo pela graça e não pelo cumprimento da lei. Mas aqueles irmãos dos Gálatas começaram a ouvir essas coisas e começaram a buscar isso aí, porque alguém estava dizendo para eles que aquilo era necessário para eles serem salvos, senão não adiantaria de nada. Irmãos, isso se assemelha muito hoje. O que na verdade está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que eles começaram a duvidar da obra de Cristo na vida deles. É isso que começou a acontecer. Quando aqueles judaizantes começam a falar que só a fé em Jesus Cristo não era suficiente e eles começam a ir atrás de outras coisas para que completasse, isso quer dizer que eles começaram a desconfiar de Jesus, a não confiar em Jesus. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ficar firmes na liberdade que vocês têm em Cristo. Por quê? Porque senão vocês vão voltar para o jugo da servidão. Irmãos, quando nós falamos de libertação é a mesma coisa. Deus fez uma obra na nossa vida. Deus te libertou, seja de um vício, seja de um pecado, seja de uma situação, enfim. Deus te trouxe um livramento, uma libertação. Mas, muitas vezes, essa libertação ela é acompanhada de uma tentação. E pelo fato de, mesmo depois de libertos, a gente se sentir tentado, o inimigo vem com a seguinte tese, olha, você não foi bem liberto, não. Você foi mais ou menos liberto, isso aí, a sua libertação está mais ou menos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. O justo vive pela fé. Muitas vezes, eu repito, muitas vezes, nós não vamos ver nada acontecendo. Aos olhos humanos falando. Você não vai ver nenhuma mudança, você não vai ver uma luz, não vai ver uma pomba falando, você não vai ver nada mudando assim. Mas você é desafiado a crer. Crer. E aí você precisa, a partir disso, começar a viver pela fé. A viver a partir daquilo que você crê, não a partir daquilo que você vê. Porque talvez você ainda veja em você algumas tendências antigas, mas você precisa viver pela fé e dizer, não, eu não sou mais isso. Não mais. Eu vivo pela fé. Então, qual é o segredo? Né? Se é que tem segredo, eu creio que não, mas qual o segredo para se manter a libertação? É confiar em Cristo, é confiar na obra que Ele realizou em nós. Não importa, mas eu ainda sinto, mas eu passa na minha cabeça, mas eu ainda isso, aquilo, outro, não importa, eu preciso crer que Jesus já fez algo na minha vida e viver de acordo com isso. Olha só, Paulo está falando, esclarecendo justamente a situação que eu estava explicando, Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então veja bem, você foi salvo pela graça, sem o cumprimento da lei. Mas agora chegaram algumas pessoas que começaram a falar que você tem que cumprir a lei, que senão a coisa não vai dar certo, que senão você vai estar fora, que senão isso, aquilo, outro.
Sabe, muitas vezes nós recebemos a oração, recebemos não somente a oração, mas o ensino da palavra que diz, olha, Cristo já fez uma obra na sua vida, mas, de repente, a gente ouve alguém, um pregador, uma irmã, sei lá da onde, que fala, mas não é bem assim não, se você está acontecendo isso na sua vida é por causa disso e disso e disso, olha, cuidado, porque não é bem assim, você precisa... Irmãos, Paulo está falando aqui, olha, por causa disso, alguns dos gálatas estavam querendo se circuncidar. Sendo que eles eram gentios, eles não precisavam se circuncidar. A circuncisão era uma aliança feita com o povo judeu, não com o povo de Cristo. E aí ele falando, olha, se vocês se circuncidarem, ok, mas sabe o que vocês vão fazer com isso? Sabe o que isso vai dizer? Isso vai dizer que Cristo não aproveita de nada para vocês. Eu quero dizer para os irmãos, muitas vezes Deus fez uma obra na nossa vida, mas a gente continua atrás de outras coisas porque a gente quer ver. E aí o que a gente está dizendo com isso? O que Deus fez não valeu de nada na nossa vida. Você está entendendo? A libertação e a manutenção da libertação está intimamente ligada com a confiança que você tem em Deus. Quando o diabo vem para tentar te oprimir e dizer nada mudou, você precisa levantar em fé e dizer em nome de Jesus, Jesus já transformou minha vida. E eu não volto atrás, porque Jesus já fez a obra na minha vida. Aleluia. Então olha só, versículo 3 e 4, olha Paulo falando, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Então veja bem, ele está dizendo, vou dizer de novo, todo homem que se deixar circuncidar, ele está obrigado. Porque, entenda, essa questão da lei, as pessoas... A lei da circuncisão era uma lei externa, certo? Era um sinal no corpo, um sinal visível. Então as pessoas queriam fazer isso para demonstrar que cumpriam a lei. Só que Paulo está dizendo, olha, se você se deixar circuncidar, você vai estar obrigado também a guardar toda a lei, não somente a circuncisão. Lembra dos 613 mandamentos? Você vai ser obrigado a guardar toda a lei. E fazendo assim, você vai estar separado de Cristo. Quantos crentes não sabem que estão separados de Jesus? Eles acham ainda que estão com Jesus, mas eles não estão. E eu tenho que informar isso. Mas como é que o senhor pode falar isso? É a palavra que diz isso. Quando você cai da graça, e como é que eu caio da graça? Eu caio da graça quando eu tento me justificar pela lei. Se eu tento me justificar pela lei, eu caí da graça. E se eu tento me justificar pela lei, eu estou separado de Cristo. Sabe por quê? Porque eu já declarei com as minhas ações que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. Você está entendendo? Então, quando eu falo de manter a libertação, eu preciso crer que aquilo que eu recebi é verdade, é real. Mas eu ainda estou vendo algumas coisas, eu continuo na fé. Jesus fez uma obra na minha vida e eu não volto atrás. Quantas pessoas voltam para o mundo por causa das mentiras do diabo? Você ainda, olha só, olha como é que isso mexe com você. Olha como é que... Irmãos, a Bíblia fala que todo homem é tentado pela sua própria concupiscência. Tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Até o Senhor Jesus foi tentado, mas ele não cometeu pecado, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado. Então, há uma tentação que vem sobre todos nós. Mas a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana e Deus é poderoso para não nos deixar tentar além do que nós podemos suportar. Então não pense você, porque eu sou tentado, porque não pense você, não. A obra que Jesus fez é real, é verdadeira,
não caia nessa mentira de que nada mudou, tá vendo? Você ainda é o mesmo. Seus amigos, sua família, você é o mesmo. Tá falando aí de mudança, mudou nada. Continue firme na fé. Olha aqui. Versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nós temos o quê? Pelo Espírito da fé. Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça. Por quê? Porque pela fé, sim, pela fé que opera pelo amor. Pastor, como é que eu mantenho a minha libertação? Pastor, eu recebi uma oração, eu senti que alguma coisa saiu, eu fiquei bem alguns dias, mas depois eu comecei a me sentir mal de novo. Irmãos, nós crentes nos sentimos mal vários dias, que o diabo está sempre tentando colocar uma opressão sobre nós, mas nós resistimos pela fé. A Bíblia fala o quê? Que o escudo da fé pode apagar quantos dardos do maligno? Todos os dardos inflamados do maligno. É pelo escudo da fé que nós impedimos as setas de chegar em nossa vida, chegar em nossa casa, chegar em nossas coisas. Então, para manter essa libertação, você foi liberto, Jesus te salvou, confia em Jesus. Não comece a duvidar da obra que Jesus fez na sua vida. Não comece a pôr em questionamento. Mas será? Será que eu fui salvo mesmo? Será que a oração valeu? Quantas pessoas, irmãos, quando se trata de libertação, ela vai aqui, pede o pastor ora. Aí ela sai dali, encontrou a irmã ali de oração, a irmã ora. Foi no ponto de ônibus, encontrou um outro irmão com a Bíblia. Ô irmão, que benção que ora por mim, que eu preciso de libertação. Ou seja, ele não está crendo em nada. Ele não creu nem na oração do pastor, nem na oração da irmã, nem na outra oração. Ele não está crendo, porque ele acha que quanto mais oração ele tiver, mais liberto ele vai ser. Não. Nós precisamos ter certeza daquilo que Deus faz na nossa vida e fé. Jesus fala porque a gente deve orar, a gente deve entrar no quarto, orar, falar em secreto com o nosso Pai. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Eu já falei com Deus. Eu já orei a Deus. Irmão, como é que tá? Eu já falei com Deus. Estou aguardando ele agir, ele responder. Estou aguardando. Então, na libertação é a mesma coisa. A gente não pode, de maneira nenhuma, ficar variando. Hoje eu acordei meio mal. Será que foi liberto mesmo? Não. É pela fé, irmãos, não é por sentimento. Quantos crentes são almáticos, vamos dizer assim? É só pelo que sente. Se hoje ele passar aqui e sentir um negócio meio assim, sei lá, é o inimigo. Olha, eu tô sentindo... Não! Deus não mudou em nada. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que ficamos mudando de humor de acordo com a variação hormonal, de acordo com a temperatura do clima. É o ser humano que fica assim. Então fique firme na liberdade que Cristo te libertou. Não volte a se meter novamente no jugo da servidão. É isso que é a palavra. Pastor, como é que eu faço? Fica firme. O que a Bíblia diz a respeito de você? A Bíblia diz que você é filho, a Bíblia diz que você é amado, a Bíblia diz que você já venceu todas as coisas pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus também com seu Filho dará a você todas as coisas. A Bíblia fala tudo isso. Então se encha dessa verdade, creia nessa verdade e aguarde Deus fazer. Aguarde. O que acontece hoje é que as pessoas não têm paciência para aguardar Deus fazer. As pessoas querem orar agora e resolver tudo agora, e não pode ser amanhã, não pode ser depois, não pode ter processo, tem que ser direto, senão não serve. Irmãos, existem muitas coisas que Deus vai até nos dar na hora, mas existem muitas outras coisas que é um processo de Deus. Processo para crescimento, para amadurecimento, processo para que você se torne
de fato, aquele vaso útil na mão do oleiro. Então isso leva um tempo, isso não, gostaríamos muito se fosse assim, né? No estalar de dedos, mas não é, leva tempo para Deus forjar Cristo em nós, o ministério, preparar os recursos, Deus está trabalhando. Mas creia na obra que Deus tem feito na sua vida. Creia na imposição de mãos, no dom, no talento que foi impartido para você. Creia. Não fique duvidando, não fique variando lá e cá. A Bíblia fala que é como menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Alguém fala uma coisa ali, deve ser aquilo. Alguém fala outra coisa ali, deve ser aquilo outro. Alguém está falando... Não, creia. Você é crescido, você conhece a palavra de Deus, confia no Senhor. Porque se tiver, irmãos, alguma coisa a mais, Deus vai revelar. Deus vai revelar. Olha, isso eu uso para a minha vida. Eu oro, eu peço a Deus, eu falo com Deus, eu peço. Algumas coisas ele me atende com mais rapidez, outras coisas ele me faz esperar. Mas eu creio na oração que eu faço. Alguém pode orar por mim, não tem problema, mas eu creio na oração que eu faço. Eu creio na oração que eu faço. Eu gostaria muito que você acreditasse também na oração que você faz. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então creia na oração que você faz. Creia que Deus está ouvindo a sua oração. Creia que Deus está atendendo a sua oração. Creia que Deus está atendendo o seu clamor. Creia. Tem gente que acredita mais na oração do outro do que na dele. Porque ele diz, porque eu sou... Deus sabe. Irmãos, todos nós somos ouvidos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Todos nós. Seja pastor, seja bispo, seja quem for, irmãos. Então creia na obra que Deus tem feito na sua vida. Amém? Mantenha a posição espiritual que você recebeu de Deus. Mantenha a fé naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Ouça a palavra, se encha da palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, te damos a honra, a glória e o louvor. Pai, entregamos agora, Pai, a vida de cada um dos irmãos nas tuas mãos. Pai, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida. E muitas vezes o inimigo vem dizer que é mentira, que não aconteceu, que nós ainda estamos naquela situação, que ainda há o velho homem, a velha mulher. Não. Em nome de Jesus, o Senhor fez tudo novo. A tua palavra fala isso. Se alguém é nova criatura, tudo novo foi feito. Pai, nós fomos feitos, Pai, nós fomos libertos. Pai, o Senhor já começou essa obra em nós. Pai, nós precisamos simplesmente crer e agradecer ao Senhor pela obra que o Senhor fez. Pai, o Senhor já libertou a nossa casa, libertou a nossa família, o Senhor já nos abençoou com provisão. Pai, nós recebemos, tomamos posse agora, meu Pai, de tudo isso. Pai, rejeitamos toda a voz contrária do inimigo que tenta dizer que não aconteceu, não, que não vai ser assim. Pai, nós abraçamos a tua palavra, abraçamos a tua verdade, declaramos que tu és o Senhor da nossa vida. Pai, que a tua palavra é que tem valor, Pai, na nossa vida, nenhuma outra palavra. Nós confiamos no Senhor, Pai. Confiamos no Senhor. Não permitimos que Satanás venha, Senhor, falar mentiras para nós, nos amarrar, nos prender. Pai, nós declaramos tudo para a tua glória e para o teu poder. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Toma eles nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, quero agradecer a todos que têm colocado valeu demais aí, os irmãos que sempre colocam. Deus abençoe muito, aqueles que têm ofertado pelo Pix também, que está aí na descrição. Deus abençoe. Estamos aqui sempre fazendo esse ministério. É um ministério, trazendo a palavra de Deus. A gente ora, a gente busca, a gente pede a direção de Deus.
e Deus tem abençoado e somos online, somos uma igreja online. Amém? Glória a Deus. Ah, mas não tem templo ainda não. Sim, se Deus quiser, vamos ter. Mas estamos aí glorificando ao Senhor e eu agradeço cada irmão e irmã que tem abençoado. Amém? Quero orar por você antes de terminar, para que o Senhor prospere cada vez mais cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Também, lembra, quarta-feira nós temos a oração também pela manhã, às 9 da manhã, horário do Brasil, 8 da manhã, horário dos Estados Unidos, e nós estaremos juntos em nome de Jesus, ok? Vamos orar, eu quero orar por aqueles que têm abençoado o ministério, quero orar em nome de Jesus e nós vamos estar encerrando, amém? Pai, muito obrigado mais uma vez, eu oro abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem amado essa obra, Pai, e tem contribuído para que essa obra cresça. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos nas tuas mãos, prospera, abençoa, supre as necessidades em nome de Jesus. E nós vamos sempre te glorificar, Pai. Muito obrigado, meu Pai, mais uma vez por esse dia. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, repleta da tua presença. Muito obrigado por cada irmão e irmã que tem estado conosco. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe muito. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada e a paz do Senhor.